a Cristo. Estava baseada nesse evento. Essa é a importância de tudo isso. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão. Eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Tenho lutado em minha mente, decidindo qual foi a maior revelação que Deus já deu a um ser humano. Você pode falar de Davi, para quem o Senhor revelou o fato de que através de sua família o Salvador viria, e isso é fenomenal. Você pode olhar para João, o amado, que escreveu 3 curtas epístolas, o evangelho que leva o seu nome e o grande livro de Apocalipse. Esse grande fator revelador para João. E olhamos para Paulo, que recebeu o significado da nova aliança, que é a cruz. Eu acho que devo dizer que a revelação dada a Abraão foi a maior que Deus já deu a um ser humano, seguida de perto pela revelação dada a Paulo, que fala da nossa santificação, justificação e santificação. Mas aqui é o mais maravilhoso de tudo. Essa grande revelação, a maior que a humanidade viria a conhecer, que é a justificação pela fé. Essa é a revelação que ele recebeu. Foi dada a Abraão em 10 palavras. Imagine só, a maior palavra que Deus já deu aos seres humanos. E ele deu em 10 palavras. Diz aqui: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Pai Celestial, te agradeço hoje. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas me ajudar a entregar a esse povo que o Senhor me entregou nessa noite. Que possamos, de uma forma melhor, apreciar, no máximo que um ser humano consegue, apreciar essa grande salvação, aleluia. Essa grande salvação. E, Senhor, eu peço tudo no santo nome do Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Abraão entendeu, no máximo que um ser humano pode, o tremendo peso do que Deus iria fazer, que era trazer um filho, um garotinho a este mundo através da sua linhagem. Viria o Redentor. Veja bem, Satanás pensou que ele tinha tudo certo, prendido a humanidade, da forma que a maior criação de Deus, o homem, não pudesse ser redimido. Porque em Adão estava, na verdade, todo ser humano que nasceria. Deus fez isso diferente do que tinha feito com as outras criações no passado. Ele criou as hostes angelicais de uma só vez.
milhares de milhões, nós não sabemos o número exato, mas a Bíblia diz quíliades de quíliades, e no grego é miríades de miríades, ou seja, incontáveis. Mas quando criou o homem, ele criou o homem totalmente diferente, ele criou um par, um homem e uma mulher. E deu a Adão o poder de procriar, que era de trazer sua semente a esse mundo. Isso é meio que fora do meu assunto, mas estamos vendo o esgoto em que essa nação está se afundando. Quando falamos a respeito do Planned Parenthood, que estão planejando assassinatos, assassinando bebês, vendendo coração, pulmão. Deus tem misericórdia de nós. O pecado disso, quão abominável isso é uma abominação. Eu não consigo nem entender. Abortos estão diminuindo cada vez mais, graças a Deus, porque a ciência moderna tem capacitado a mãe e o pai de ver aquela criancinha no ventre da mãe, que não é só um pedaço de carne, mas é um ser humano. E você pode dizer, eu não sei se eu posso voltar à concepção. Na concepção, no primeiro momento da concepção, o DNA de um ser humano já está naquela semente. Glória a Deus! E você não muda a culpa através de mudar a palavra. Você pode chamar de feto, mas é um bebê. É um ser humano. E Deus tem misericórdia de nossos líderes políticos que votam para permitir que algo assim aconteça. E através da união, da criação de Adão e Eva, e Deus deu a eles o poder para procriar, para trazer filhos a esse mundo. E veja bem, o problema era que no lombo de Adão, vamos dizer assim, estava todo ser humano que iria nascer. Então, quando Adão e Eva caíram, eu menciono Adão, mas quando Adão caiu, quer dizer que toda a raça humana caiu também. Por um homem entrou a morte no mundo. E, consequentemente, todos os homens morreram. É chamado de pecado original. Quando você nasceu no pecado original. Veio de Adão. Alguns podem dizer, por que Deus não acabou com Adão e Eva e criou outro par? Não, o amor criou o homem e o amor tinha que redimir o homem. Anjos não podiam redimir o homem porque eles são de uma outra criação. Deus, escuta aqui, Deus como Deus, e eu tenho que explicar, mas Deus como Deus não podia redimir os homens, porque Deus não pode morrer. Aquele sacrifício exigia morte, a morte aperfeiçoada de alguém que é perfeito. Mas Deus não pode morrer. Agora, Deus é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, mas seria contra a sua natureza.
ter pronunciado o homem como alguém redimido, sem pagar preço algum. Um preço terrível foi pago pela sua salvação. Glória a Deus. Você foi comprado com um preço. Esse preço é o sangue derramado do único ser humano perfeito que já viveu na cruz do Calvário. E Satanás disse: agora eles são meus. Deus não pode fazer mais nada, porque todos os homens nasceram no pecado. Então o homem tem que redimir o homem, mas o homem não pode redimir o homem, porque ele é um sacrifício impuro. Eu não sei em que estado Satanás aprendeu que Deus faria, mas ele chegou uma hora que entendeu. Deus disse: eu vou me tornar homem. Oh, aleluia! Deus disse: eu vou me tornar homem. E ele disse através do profeta Isaías: uma virgem dará à luz, uma virgem dará à luz, e vai dar à luz a um filho, e chamarão ele de Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus! Uma virgem. Tinha que ser assim. Se Jesus tivesse nascido como todas as outras pessoas nascem, ele teria nascido no pecado. Davi disse: no pecado minha mãe me concebeu. Ele não estava falando que ela dormiu com um e com o outro. Não, ele disse que ele nasceu segundo o pecado de Adão. Você quer dizer que bebês nascem no pecado original? Nascem sim. Então isso quer dizer que quando o bebê morre vai para o inferno? Não, não. Todo bebê que já nasceu e morre antes de entender o que é certo e errado, que varia de criança para criança, a alma e o espírito deles vai estar com Cristo imediatamente. Porque eles não são responsáveis, não têm a capacidade de dizer sim ou não. E Jesus disse: escuta só, deixe vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino do céu. E ele disse: a não ser que vocês se tornem como criancinhas, vocês não entrarão no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Uma criancinha não pode fazer nada. Não podem se defender. Bem, algumas até podem. E não podem fazer muita coisa. Elas sempre dependem de uma outra pessoa, na maioria das vezes seus pais, para tudo que recebem ou fazem. Jesus disse: como aquela criança depende dos seus pais, você tem que depender de mim. Glória a Deus. Agora, então Deus disse: eu vou me tornar homem. Uma virgem dará à luz. O Espírito Santo decretou que a gravidez que aconteceu com Maria, assim como ele disse que haja luz e houve luz, ele disse que haja e houve. Maria foi apenas um lar para o período de gestação de 9 meses. José, seu esposo, não teve nada a ver com esse nascimento, ou essa gravidez. Não teve nada a ver com aquilo. Jesus não parecia com seus irmãos ou irmãs.
Ele não levava nenhum dos traços do seu padrasto ou de sua mãe. Me desculpa aí, amigos católicos. Maria não é corredentora com Jesus Cristo. Maria não morreu naquela cruz e se ela tivesse morrido não ia valer de nada. Jesus Cristo morreu naquela cruz e pagou o preço pela redenção do homem. Então, para que Deus redimisse a humanidade, ele teve que se tornar homem. E é disso tudo aqui que eu estou falando. E Abraão ficou chateado, temeu em seu coração. Mas como eu te falei na última quarta-feira, temos que tomar cuidado para não colocar os olhos no milagre ao invés do que faz o milagre. O Senhor disse para ele: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Entendeu bem? Abraão, tire os olhos do milagre, coloque no que faz o milagre. Eu sou o escudo, eu vou te proteger, Abraão. E eu sou o teu grandíssimo galardão. Ele está falando a mesma coisa para nós hoje. Ele é nosso escudo, ele é nosso escudo, ele é o nosso grandíssimo galardão. E Abraão disse: Senhor, o quê? O herdeiro que eu tenho em minha casa é esse Eleazar. Agora, Eleazar é um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Mas o Senhor disse: não, Abraão, esse não vai ser o seu herdeiro. O seu herdeiro vai ser das suas entranhas. Ele vai vir de você, não uma outra pessoa. Ele disse: olha para cima. Você fala: ah, Deus, você não me deu uma semente, mas você está reclamando porque eu não te dei filho ainda? Olha para as estrelas, Abraão. Conte-as. E ele não conseguiu. E ele disse: sua semente vai ser como as estrelas. Nós aqui nessa noite somos parte do cumprimento daquela promessa que Deus deu a Abraão há 4.000 anos atrás. Glória a Deus, louvado seja Deus, eu estou salvo, salvo, salvo pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. E Deus lhe imputou por justiça. Muito bem, agora vamos falar disso aqui. Como é que Deus, isso foi justificação pela fé, 10 palavras. E creu ele no Senhor. E imputou-lhe isto por justiça. Deus imputou a Abraão instantaneamente uma justiça limpa, sem mancha ou mácula. Bem, é sua. E todos vocês, todos pela TV que estão salvos, todos nesse mundo que estão salvos, no momento que você veio para Cristo, no momento, não 10 anos depois, mas naquele instante, Deus imputou a você uma justiça perfeita, pura, a justiça de Deus. Glória a Deus. Justiça, justiça. Você não fez nada para recebê-la, você não fez nada para merecer, você não fez nada de nada porque você não podia fazer nada. Então a pergunta é: como é que Deus justifica um pecador óbvio e continua justo? Como é que Deus justifica alguém que obviamente é mau e, ao mesmo tempo, permanece justo? Como ele pode fazer isso?
Vamos primeiro olhar para o que é justificar ou justificação. Nós vemos eu esqueci, acho que é 1 Coríntios, nós vemos que quando a pessoa aceita Cristo, aquela pessoa primeiramente é santificada, depois ela é justificada, e quando a trombeta tocar, vai ser glorificada. Veja bem, olha, a santificação é a pessoa sendo limpa, a justificação é a pessoa sendo declarada limpa. Você precisa ser transformado em algo limpo antes que te declarem como algo limpo. Então vamos ver o que é justificação, o que você tem. Primeiramente, é uma declaração que você não é culpado. Não é culpado. Essa palavra foi dita sobre alguns que beberiam toda a cachaça do mundo se você visse eles na vida anterior deles. Alguns que já roubaram tudo, que colocavam as mãos, pessoas sem Deus, declara que aquela pessoa não é culpada. Não sei se eu acredito nisso não. É melhor você acreditar, hein? É melhor você acreditar. Mas não para por aí. Então ele declara a pessoa inocente. Há uma diferença entre não ser culpado e ser inocente. Você não ser culpado quer dizer que você pode até ser culpado, mas não temos como provar. Inocente quer dizer que você é inocente. Então ele vai além. Não somente declara que você não é culpado, não somente declara que você é inocente, mas é como se você nunca tivesse pecado. Nunca. Quando eu estiver diante do rei, em frente a ele naquele julgamento, os livros vão estar abertos e não vai encontrar pecado algum. Então meu coração vai se alegrar e eu vou chorar de alegria, pois a conta que eu devia não existe hoje em dia. Como se você nunca tivesse pecado. Nos olhos de Deus, ele diz: Satanás, olhe para aqui para o registro. Ele está limpo hoje em dia. Ele levou os meus pecados. Não deixe o diabo colocar pecados de antigamente em você. Fala para ele que ele é um mentiroso. E ainda não acabou. Justificação não é só uma declaração que você não é culpado e que você é inocente. Uma declaração que você nunca pecou. Mas por último, ele declara que você é perfeito. Oh, aleluia! Aleluia! Quero usar um português errado aqui. Ai, irmão Zé, eu não sou perfeito. Isso eu sei. Mas Deus não sabe. Alguém tem que louvar aqui. Alguém tem que bradar a Deus aí. Você é perfeito porque você colocou a sua fé naquele que morreu na cruz do Calvário e era perfeito e é perfeito e a perfeição dele nos é dada. Glória a Deus! É assim que Deus justifica a pessoa. Você entra através de simplesmente acreditar em Cristo. E aí começa o problema. Quando essa igreja foi construída, há 30 anos atrás e por aí vai, eu juntei todos os pregadores, tínhamos uns 100 na época, em nossa sala de reunião ali no prédio principal do ministério, e os perguntei: que tipo de regras vamos precisar se alguém quiser fazer parte da igreja?
Alguns deles iam até o quadro, nós tínhamos um quadro negro na época, e começaram a escrever algumas coisas. Rapaz, foi uma lista muito grande. E aí, tudo aquilo soa bem. Eu não disse nada, eu só fiquei sentado ali escutando. Você precisa fazer isso, fazer aquilo, você não faz aquilo, não faz aquilo outro, você faz isso, faz aquilo outro, não sei mais o quê. Chegou uma hora que eu perguntei, bem assim, o que a pessoa precisa para fazer parte